Hoje eu quero falar sobre um erro silencioso que eu já cometi e que talvez você esteja cometendo nesse exato momento, mas nem percebe. E infelizmente, esse erro, ele te rouba os seus sonhos. Ele te faz adiar aquilo que é importante para você. E o grande problema de tudo que nós repetimos muitas vezes na nossa vida é que isso acaba se tornando um hábito, seja algo bom ou algo ruim, algo positivo ou algo negativo. E de tão habituado que você começa a ficar com aquilo que você está ali repetindo, isso se torna tão natural que você nem percebe mais. Isso acaba se tornando um ponto cego que está te atrapalhando. E esse erro que eu quero comentar aqui, ele pode sim estar te paralisando, te fazendo ali ficar sempre no mesmo lugar. Muitas vezes você não entende porque a sua vida não está avançando. Ele fica ali te impedindo de realizar os seus sonhos. E antes de continuar falando aqui sobre esse erro, eu quero me apresentar aqui porque eu sei que tem muita gente que ainda não me conhece, então prazer, eu me chamo Cristiane e eu sou criadora do Guia Prático Saia do Papel, um guia aí que vai te ajudar a sair da estagnação e começar a avançar na direção dos seus sonhos. E lembrando que eu sempre deixo o link desse guia aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, então depois se você quiser saber mais informações, clica lá no link e você pode olhar todas as informações no site. Infelizmente, muitas vezes a gente se sente distante dos nossos sonhos, eles parecem que são difíceis de alcançar, por mais que a gente às vezes faça, se esforce, mas mesmo assim, os resultados são sempre os mesmos. Você continua distante daquilo que você quer conquistar. E tem uma frase que diz que se você deseja resultados diferentes, é necessário mudar as suas atitudes. E talvez você vai dizer, tá, Cris, mas isso aí eu já escutei, isso aí é uma frase clichê. Só que muitas vezes o que nós precisamos na nossa vida são dessas frases clichês, mas não só da frase, mas de colocar em prática, de aprender com ela e começar a agir numa direção diferente. Muitas vezes nós ficamos ali procurando aquela fórmula mágica, aquela solução milagrosa, aquele pulo do gato. Só que tudo que nós precisamos, muitas vezes, é realizar o óbvio. É prestar atenção nesse tipo de frase e começar a agir considerando o que elas nos ensinam. Porque isso me fez muita diferença na minha vida e eu sei que também pode fazer na sua vida para evitar esse erro. Talvez o que você não esteja percebendo, e eu por muito tempo não percebi na minha vida, é que eu estava evitando os desafios. Eu estava fugindo daquilo que era difícil. E esse erro, ele pode ser fatal, principalmente com seus sonhos, com a sua vida. Porque quanto mais você repete essa fuga dos desafios, mais isso se torna um hábito, uma forma de viver, uma atitude que é tão natural para você que chega num momento que você nem percebe mais que você está fugindo dos desafios. E aí você vai ficando cada vez mais na zona de conforto, que parece tão boa, tão confortável, é tão cômoda. É muito mais fácil ficar na zona de conforto do que encarar os desafios. Só que sonhos, eles sempre vão exigir mais de nós. Eles sempre vão exigir que a gente chegue no nosso limite do nosso potencial. Essa é a verdade. Mas muitas vezes nós só queremos realizar aquilo que é fácil, que é prático, mas ao mesmo tempo nós queremos alcançar os nossos sonhos. E aí entra aquele ponto que nós não conseguimos alcançar os nossos sonhos porque nós ficamos ali só fazendo aquilo que é fácil. Só que os sonhos, para você realmente alcançar aquele desejo ardente que você tem, ele vai exigir que você se desenvolva, que você lapide os seus talentos, que você se esforce, se dedique ao máximo. Eu fui num evento essa semana, no sábado, e teve uma frase que me chamou muita atenção. Na verdade, teve várias, mas eu vou compartilhar aqui nesse vídeo uma delas. Não peça para a vida ficar mais fácil. Peça para você ficar mais forte para conseguir encarar os desafios. Olha só que profundidade, né? Normalmente nós temos a tendência e desejamos que a nossa vida fique mais fácil, que as coisas sejam mais tranquilas de resolver. Só que muitas vezes é justamente o contrário.
Nós precisamos desenvolver a nossa confiança, a nossa resiliência, a nossa persistência para não desistir no meio do caminho só porque as coisas ficaram um pouquinho mais difíceis. Só que geralmente a gente vai pelo lado contrário, a gente quer o que é fácil, o que é prático, o nosso cérebro ele sempre vai ter essa tendência a buscar pelo prazer, porque ele não quer se esforçar. Só que se você fica fugindo sempre dos desafios, daquelas situações que exigem que você vai ao seu limite, você cria o hábito de só se contentar com aquilo que é fácil e prático, e aí isso vai te impedindo de alcançar coisas maiores. Eu escutei uma outra frase nas últimas semanas que também me chamou muita atenção, que foi: se o seu sonho não está dando frio na sua barriga, é porque você está sonhando pequeno. Olha só que profundidade. Se você sonha grande, é óbvio que vai te dar frio na barriga, vai te dar ansiedade, vai te dar nervosismo. Você sabe, você vai precisar se esforçar. Aquilo vai ser desafiador. Então, se você não está sentindo aí essas sensações, é porque o seu sonho está sendo pequeno e você está aí acomodado na zona de conforto. Eu quero agora que você pare aqui e pense um pouquinho comigo. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Se precisar, pausa aqui esse vídeo, reflete sobre essa pergunta e me responde aqui nos comentários, porque eu quero saber quando foi que você fez algo pela primeira vez, que você se desafiou. Se foi na semana passada, no mês passado ou no ano passado. Porque se você não está se desafiando, você está aí na zona de conforto, acomodado, você não está verdadeiramente lutando pelo seu sonho. Você está aí nesse erro de não se desafiar. E isso vai acabar te impedindo de conquistar tudo o que você deseja. Como eu comentei, semana passada eu fui num evento para empreendedores. Um evento eu fui sozinha, sem conhecer ninguém. Eu fiquei nervosa, deu frio na barriga. Você começa a pensar: ih, como é que vai ser lá? Será que vai ser interessante? Será que não vai ser? E, sabe, você sente o nervosismo, a ansiedade. É óbvio, porque você está fazendo algo diferente. Me desafiei a gravar na rua. A primeira vez foi mais difícil. Eu fiquei pensando: e o que as pessoas vão pensar? E se eu errar? E se eu gaguejar? Agora, a segunda, terceira vez já está muito mais fluido. Por quê? Porque começou a ficar algo mais habitual para mim. Algo um pouco mais natural, porque não é mais a primeira vez. Esse ano também me desafiei a fazer um curso na área de coaching. Foi algo totalmente desafiador. Foi um passo gigantesco para mim. Então, sabe, tem tantas coisas que a gente pode se desafiar. Comecei a me posicionar no Instagram, cortei o açúcar, o café também. Agora me desafiei a ficar 3 semanas sem tomar café. E é desafiador, é difícil. Muitas vezes vem aquela vontade. E eu tô dando aqui exemplos da minha vida aqui, algumas coisas, porque se eu parar aqui e ficar pensando, certamente vou lembrar muitas outras que eu estou me desafiando. Algumas são coisas maiores, outras menores, mas isso é para te inspirar a olhar aí para a sua rotina, para o seu dia a dia, para os seus sonhos e busque coisas para se desafiar que vão estar te ajudando a melhorar, a estar crescendo, se desenvolvendo, a você encarar novas experiências. Porque são as novas experiências que vão te ajudar a realizar o seu sonho. Talvez você precise fazer uma parceria, fazer um networking estratégico, enviar um currículo, aceitar uma proposta de negócio. Eu não sei exatamente qual é o passo que você precisa dar, qual é o desafio que você precisa encarar nesse momento da sua vida. Mas o que eu quero te dizer é que sim, você consegue dar esse passo. Talvez você até tenha uma lista enorme de coisas que você gostaria de estar realizando. E quanto mais você cria o hábito de se desafiar, mais isso vai se tornando algo natural. Mais você vai estar habituado a encarar desafios. E quando você está mais habituado a encarar desafios, eles começam a parecer um pouco mais fácil. Eles não vão ser tão assustadores.
Porque sim, quando a gente não está acostumado a encarar situações mais difíceis, a buscar soluções para os nossos problemas, a enfrentar dificuldades, tudo isso parece enorme. E aí a gente simplesmente trava diante dessas situações. Agora, quando você tem esse hábito, mesmo de pequenas coisas do dia a dia, seja gravar algo na rua, se posicionar no Instagram, fazer um stories, uma publicação, né? Eu tô falando exemplos aqui que são do meu dia a dia, mas certamente aí tem muitas coisas no seu dia a dia que você poderia se desafiar. Parecem coisas pequenas, insignificantes às vezes até, mas tudo isso vai treinando a sua mente para encarar os desafios. E eu sei que talvez você dependa aí de fazer um plano de ação, de você ter algo mais estruturado para se colocar em movimento, para você começar a desenvolver mais as suas habilidades, para você estar crescendo, para melhorar a sua rotina, construir disciplina, constância, foco nos objetivos, foco em se desafiar. E eu posso te ajudar com isso através do meu guia prático Saia do Papel, a construir tudo isso, a ter mais clareza de qual objetivo que você quer alcançar nesse momento, qual é o desafio que você quer encarar nesse momento da sua vida, para que você consiga se desenvolver e sair dessa estagnação. E esse guia prático, ele está com um presente muito especial. Eu coloquei nele uma sessão de direcionamento gratuita, onde eu vou te ajudar de forma individual a olhar para o seu objetivo, a buscar ter mais clareza e profundidade com ele, e identificar o que te move na direção desse objetivo, para justamente você conseguir ter a disciplina, o comprometimento de realizar o que é necessário. E todo mundo que fez essa sessão de direcionamento relatou que ela foi algo realmente transformador, que trouxe muita clareza, muita ação, porque você já sai dela com o primeiro passo definido na direção do seu desafio, do seu objetivo que você está perseguindo nesse momento da sua vida. Então, se você clicar no link que está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, e essa sessão de direcionamento ainda estiver disponível, aproveita, porque ela é limitada, né? Ela depende da minha agenda, e como eu tenho outras demandas, tenho atendimentos, tenho compromissos aqui da empresa, pode ser que ela esgote em pouco tempo. E eu sei que muitas vezes é difícil sim encarar essas situações desafiadoras. É sempre mais fácil ficar na zona de conforto. Mas eu quero te falar algo que eu realmente sinto na pele. Sabe que quando você está diante de um desafio, você fica naquela sensação, imaginando tudo o que pode acontecer. E se der certo? E se der errado? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E aí você fica naquela ansiedade, imaginando 1000 situações que na maioria das vezes não acontecem, mas a nossa mente realmente acaba imaginando tudo isso e vai gerando cada vez mais aquela ansiedade, o nervosismo, e aí você acaba muitas vezes não conseguindo realizar outras coisas no seu dia a dia por conta de que você não encarou aquele desafio e fica toda nessa ansiedade. Essa ansiedade ela vai atrapalhando todas as demais atividades que você tem. Agora, quando você vai lá e realiza aquele desafio, que você se propõe, não, eu vou dar aqui um pequeno passo diante do que eu preciso fazer, você acaba tendo aquela sensação de tranquilidade. E eu falo isso porque realmente essa semana eu estava encarando uma situação desafiadora, e depois que eu fui lá e fiz, eu realmente consegui respirar muito mais aliviada, porque eu sabia que eu tinha feito a minha parte, independente do resultado, se ia dar certo, se ia dar errado. Eu tinha certeza que eu fiz o meu melhor naquela situação. Eu busquei a solução que eu precisava para aquele problema. Então, se eu fiz a minha parte, agora eu só vou esperar para ver qual vai ser o resultado de tudo isso. E se não der certo, tudo bem, eu posso tentar novamente. É porque não era realmente para dar certo dessa forma. Mas sabendo que eu fiz a minha parte, eu tenho a tranquilidade, eu tenho a paz. Eu não preciso ficar me torturando com aquela ansiedade de ficar adiando ali aquela situação desafiadora, deixando sempre para depois, e a ansiedade vai me consumindo, me atrapalhando em outras áreas da minha vida. Porque se também você não vai lá e se desafia, encara a situação, depois bate aquele arrependimento. E se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? Isso já aconteceu comigo. Muitos anos atrás, eu não fiz um curso que eu gostaria de ter feito. E muitas vezes eu fiquei pensando, poxa, e se eu tivesse feito aquele curso?
qual seria o resultado, como que seria a minha vida. Então, se você não encara as situações, se você não dá esse passo com fé, com coragem, você muitas vezes fica se torturando. E se eu tivesse feito? Então, a melhor opção sempre é ir lá e fazer realmente, encarar o desafio e não se deixar vencer pelo medo, pelas dúvidas, por esses pensamentos sabotadores que muitas vezes querem nos paralisar, nos manter ali no mesmo lugar, distante dos nossos sonhos. E a cada dia que passa e você vai adiando encarar esse desafio, é um dia a menos que você vai viver o seu sonho. Então, bora agir, bora fazer acontecer, bora encarar as situações, mesmo com medo, mesmo com frio na barriga, bora pra cima. E eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falei sobre como agir sem vontade, porque nem sempre nós acordamos empolgado, animado para realizar as coisas. Muitas vezes é necessário agir mesmo quando não temos vontade. Então clica aí, segue assistindo, porque ele vai te ajudar muito. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, para que ele alcance e ajude mais pessoas. E também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até o próximo vídeo.